Olá, bem-vindos ao minicurso de editoração matemática no LaTeX. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do LaTeX, sobre a sua metodologia de editoração, sobre a estrutura básica de um arquivo TeX, sobre algumas teclas de atalho e vamos fazer um exercício lá no final. Então vamos lá. O que é LaTeX? LaTeX é um programa de criação de documentos escrito na linguagem TeX. Ele cria documentos com estilos profissionais, tabelas, figuras, equações e citações com referências cruzadas. O que é TeX? TeX é uma linguagem de criação de documentos. O TeX foi criado por Donald Erwin Knuth. O professor Knuth, ao identificar uma grande deficiência na impressão de documentos matemáticos, elaborou uma linguagem de programação dedicada a entregar máxima qualidade para esse tipo de documento. Para dar nome ao seu programa, Knuth escolheu 3 letras gregas, tau, o epsilon e o chi. Essas letras fazem alusão à raiz grega da palavra técnica. Daí, TeX vem de tech, de técnica. Então, ao invés de falar TeX, a gente pronuncia TeX. Bom, o LaTeX ele foi criado por Leslie Lamport. Mas por que ele criou o LaTeX? Ele pensou no LaTeX para facilitar a edição através da criação de atalhos para o comando do TeX. Então, esse LA aqui do nome LaTeX é devido ao sobrenome de Leslie Lamport, esse LA aqui, tá certo? Bem, para entender melhor o LaTeX, é importante saber um pouquinho sobre metodologias de editoração. Eu acho que quase todo mundo já teve a experiência de editar textos no Word ou no Writer. Então, como é que acontece a edição de texto nesse tipo de programa? O que você digita é o que realmente vai sair na impressão. Ou seja, ao editar um texto no Writer ou no Word, você tem a exata ideia do que vai aparecer como resultado final. Isso constitui uma filosofia de editoração que diz o seguinte: o que você vê é o que você obtém. Em inglês, existe esse acrônimo aqui meio complicado que diz o seguinte: what you see is what you get. Esse termo é usado para classificar ferramentas de edição e desenvolvimento que permitem visualizar em tempo real exatamente aquilo que será publicado ou impresso. Já no LaTeX, as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente, porque no LaTeX nós temos uma editoração estruturada. Dá uma olhada aqui em um exemplo de um arquivo TeX. Pois é, não se assustem não, a gente vai explicar tudo isso. É que no LaTeX, além do texto propriamente dito, nós temos várias outras informações. Por exemplo, aqui nós temos um preâmbulo, onde tem informações sobre o tipo de papel, sobre a fonte, sobre o estilo do texto, sobre margens e dentro do próprio texto nós temos alguns comandos que vão influenciar na formatação. Então o resultado final a gente só consegue observar depois que a gente faz a compilação e o LaTeX vai entregar na saída esse resultado, que é o resultado do texto propriamente dito, já todo formatadinho aqui, certo? Muito bem, então nós vamos ver qual é a estrutura básica de um arquivo TeX. Um arquivo TeX ele é formado basicamente de 2 partes. Uma delas é o preâmbulo e a outra é o corpo do texto. No preâmbulo aparece o estilo do documento, a margem e a fonte, por exemplo, além de outras informações. Bom, então aqui temos o exemplo de um arquivo TeX. Olha só, temos essa primeira linha aqui, que está representando o preâmbulo, e essas 3 linhas seguintes que estão representando o corpo do texto. Repare que o texto propriamente dito, ele vai aparecer entre Begin Document e End Document, certo? E no preâmbulo vão aparecer informações de formatação e de classe, tá? Então nessa formatação aqui, o que a gente tem? O tipo do papel. E aqui a gente tem o tamanho da fonte. E aqui a gente já predetermina a classe. Existem várias classes para documentos do LaTeX. Aqui eu vou colocar alguns exemplos. Aqui, Article, Report, Letter, Book, Slides. Ou seja, artigo, relatório,
carta, livro ou slides. Bom, vou falar aqui só sobre algumas teclas de atalho, né? São que as mais importantes aqui para quem está começando. F1, ele compila e exibe o PDF, né? F6, ele apenas compila o arquivo. F7, apenas mostra o PDF do arquivo compilado. Os outros comandos, no caso do TechMaker, né? Você pode achar lá em opções, né? E você vai lá em opções e clica em configurar TechMaker. Na hora que você clica em comandos, vai aparecer aqui todos os comandos que você pode dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo aqui o compilar, aqui o F1, o comentar também, Ctrl T, né? Que é bastante importante, que a gente vai ver, entre outros comandos que vão aparecer, certo? Então, nesse caso do TechMaker, vai funcionar dessa maneira. Se for outro programa, então você pode ir lá no menu e localizar a questão das teclas de atalho. Bom, então vamos fazer um pequeno exercício aqui no TechMaker, né? Então, abra lá o TechMaker, crie uma nova página, salve o seu arquivo e escreva Alô Mundo. Vamos fazer isso? Bom, então eu estou com o TechMaker aqui aberto, ó. Então vamos lá, em criar um novo, você pode arquivo novo, tá? Ou então clica aqui nesse ícone novo que ele criou um novo arquivo, tá? A gente vai salvar, vamos salvar esse arquivo. Vai salvar aqui. Salvei o exercício. Bom, agora vamos escrever aqui do zero, né? Vamos lá, barra Document Class. Quando eu passo DO, ele já aparece aqui, ó, já sugere. Aqui eu vou botar 12 PT, vírgula A4 Paper. Lá no exemplo está ao contrário, né? A4 Paper 12 PT, mas não tem problema, tá? Essa ordem aqui não influencia não. Eu posso fazer o contrário aqui que vai funcionar. Aqui eu vou botar o estilo, que a gente está trabalhando aqui com article, tá? Pronto. Vamos agora no barra begin. Ó, quando eu falo barra begin, ele já aparece algumas sugestões aqui, ó. Eu vou pegar esse aqui, o último, né? Begin document. Aí quando boto DO, ele já sugere. Você clica em cima aqui, ó, e ele já bota end, né? É aquele começou e fechou, iniciou e fechou o documento, tá? E aqui eu posso escrever qualquer coisa. Então vamos escrever a nossa mensagem inicial. Alô mundo. Escrevi o meu alô mundo. Agora eu tenho que ver, ó, tá tudo direitinho aqui, ó. Aqui o preâmbulo, tá? E aqui o texto começa aqui. O corpo do texto, alô mundo, begin end document. Bom, agora vamos ver como é que é a saída, né? Eu quero ver isso aqui, porque isso aqui não vai sair na minha impressão, tá? Então eu vou em F1. Ele compilou e tá mostrando aqui, ó. Tá vendo? Alô mundo, tá vendo? Então aqui foi o meu texto, tá certo? Bom, então por enquanto é só. Até a próxima aula.